milionário aos 23 anos. É isso que eu vou proporcionar para o meu filho Cauê. O Cauê agora tem apenas 2 anos e 10 meses, mas eu já invisto desde os 4 meses de idade numa carteira pública. Uma carteira que é dividida 50% ações e 50% fundos imobiliários. E do meu bolso, todos os meses, sai apenas R$ 250. Nem R$ 1 a mais, nem R$ 1 a menos. E o grande objetivo com essa carteira é justamente tornar meu filho milionário aos 23 anos. E como eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês todo o racional por trás da escolha de todos os ativos, bem como qual a estratégia que eu utilizo para justamente atingir esse objetivo lá na frente. Então, quem é holder raiz já, curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, claro, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa trajetória aí rumo ao milhão do meu filho. Já estou dentro então aqui da corretora Rico, né, a corretora pela qual eu invisto para o Cauê, e vamos ver como é que está a rentabilidade da carteira dele frente aos outros benchmarks, né? A gente já consegue ver que o Cauê tem R$ 10.558 investidos, hoje a gente tem disponível para investir R$ 283, certo? E vamos ver aí como é que ele está frente ao Ibovespa, CDI e todos os outros benchmarks. Então, dando evolução, se a gente for pegar aqui desde o início, a gente vê que a gente está com uma rentabilidade aí de mais ou menos 113% do CDI, né? Uma rentabilidade então, de 41,99% da carteira contra 37% do CDI. Se for comparar com Ibovespa, a gente está um pouquinho abaixo. O Ibovespa agora descolou, né? Foi a 69%. Né? Lembrando que a carteira do Cauê tem um grande índice de fundos imobiliários, então é natural que isso aconteça, porque quando a gente vai agora comparar com o IFIX, que é o índice propriamente dos fundos imobiliários, né? A gente vê que estamos bem acima do IFIX. Então o IFIX ele praticamente estacionou, está ali na casa dos 22% desde o início aqui da carteira do Cauê, contra 42% então na nossa carteira. E o Ibovespa então acabou descolando e subindo muito agora, nas últimas semanas, na verdade. Certo? E se comparar, claro, com a poupança, meio que nem daria para comparar, mas vamos comparar, né? A poupança lá embaixo está com 21% nesse mesmo período, tá? E se comparar com o exterior, com o S&P 500, a gente está ali um pouquinho abaixo do S&P 500, lembrando que a gente não consegue investir no exterior ainda, porque tudo está no nome do Cauê, então eu não tenho acesso ainda a investimento exterior, né? Mas claro, o que mais importa para a gente é esse crescimento patrimonial que a gente vem tendo, também descolamos aqui, então ali a partir de abril de 25 a gente conseguiu descolar bastante, né, frente às movimentações, fazendo assim com a nossa rentabilidade, obviamente, ela seja muito maior, certo? Vamos ver então como está a carteira do Cauê em relação aos dividendos. Antes, só deixa eu mostrar para vocês aqui, que a carteira do Cauê hoje ela é disposta em meio a meio, né? Mais ou menos 50% fundos imobiliários, 49,5% e 46% ações. Então, dentro da rentabilidade, é importante que a gente entenda a função de cada classe de ativo. Fundos imobiliários ela dá mais previsibilidade para a gente, mas claro, ela não dá uma rentabilidade tão alta, né, tão potencial quanto as ações conseguem dar. Por isso a gente tem esse equilíbrio da carteira. A gente pode ver que a nossa carteira está mais ou menos ali entre o que rendeu o Ibovespa e entre o que rendeu o IFIX nesse mesmo período. É natural, né, porque a gente tem essa carteira bem equilibrada. Tá? Quando a gente vai ver os dividendos do Cauê, a gente já consegue ver um avanço bem interessante. E conseguimos ver que em março agora de 26 a gente bateu o nosso recorde, atingido aí R$ 93 de dividendos no mês. E aqui a gente já consegue ver a base comparativa mensal. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, janeiro de 26, a gente recebeu R$ 55 de dividendo. Janeiro de 25, R$ 40 de dividendo. Fevereiro, R$ 37, fevereiro de 25, 22 e agora março, que foi onde a gente bateu o nosso recorde, né? E pegando ano por ano, já conseguimos ver ali, 23 foi um pouquinho, 24, 194, 25, 502, e agora nós estamos em abril de 2026 e já estamos aí com quase 50% dos dividendos recebidos durante todo o ano de 2025. Então mostra aquele fenômeno que a gente chama que é o fenômeno bola de neve, no qual todos os meses, como a gente está reaportando esses dividendos junto com o nosso aporte mensal, a gente acaba potencializando esse resultado e cada vez tendo um resultado mais interessante. Lembrando que a carteira do Cauê, meu filho, ele tem apenas 2 anos e 10 meses, né? E essa carteira tem como objetivo também fins educacionais, de justamente a gente conseguir fazer com que logo logo o Cauê esteja do meu lado, certo? Para tomar as decisões aí frente ao seu futuro, frente ao seu dinheiro, frente ao seu patrimônio. E aí a partir disso aqui eu vou conseguir mostrar toda essa evolução para ele, tanto dos dividendos quanto do patrimônio em si,
e eu vou poder educá-lo da melhor forma em relação ao dinheiro, certo? Bom, pessoal, uma coisa interessante aqui, que a gente consegue ver dentro da nossa planilha de previsibilidade para o Cauê ao longo dos anos, que é essa planilha aqui, que é a planilha do Schedule Holder, no qual a carteira do Cauê ela está disposta aqui, ó, 50% ações, 50% fundos imobiliários, que é o que a gente quer aqui para a carteira do Cauê. E aqui eu coloco então o patrimônio atual, que é os R$250, atual não, desculpe, o patrimônio que eu comecei, que é os R$250, o aporte mensal, que é os 250, que é o que sai só do bolso, né? E o crescimento de aporte de 10% ao ano. Por que eu coloquei esse crescimento de 10%, tá, pessoal? Lembrando que do meu bolso vai continuar sendo os mesmos R$250. Porém, esses 10% representa mais ou menos o que eu vou estar reinvestindo de dividendos por um bom período. Então, se a gente pegar aqui no mês 1, lá no início, né, o Cauê já recebeu um pouquinho de dividendos. Então, a gente vê aqui que na tabela de aportes, eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente visualizar, na tabela de aportes, a gente consegue ver os 250 mais os dividendos, que é mais ou menos ali o que a gente consegue investir, no caso, mês a mês, tá? E em cima dessa planilha que a gente calcula o quanto de patrimônio o Cauê vai ter ao longo do tempo. Então isso aqui vai nos guiar ao longo de toda a trajetória. Então como nós começamos lá em setembro de 23, a gente consegue ver o quanto ele tinha de patrimônio, o quanto de aporte, o quanto de renda passiva. Setembro de 24, então setembro de 25, e agora, no mês que nós estamos, é abril, então, de 2026, a gente consegue ver que, segundo a planilha, ele deveria estar recebendo mais ou menos R$63 de renda média mensal com dividendos e um patrimônio investido de R$10.490. E a gente vê que é mais ou menos isso que ele tem aqui. Se a gente for pegar o patrimônio que ele tem, então, 10.549, é um pouquinho acima até do que a gente projetou ali na planilha, né? E de renda passiva, se a gente for puxar uma média agora desse ano, que nós tivemos, então, dá para contar 3 meses, né? Porque os de abril eu não estou contando ali. Opa, 238 dividido por 3. 238 dividido por 3. Aqui, uma média de R$75, porque eu tenho que descontar um pouquinho dos dividendos projetados, né? Uma média de 75 por mês, que vai de acordo, então, com a nossa planilha, que é o que a gente está colocando aqui como expectativa de patrimônio futuro para o Cauê. Perfeito? Então, estamos dentro do que a gente quer. Lembrando que o importante numa carteira de investimentos não é só a rentabilidade, né? E sim a rentabilidade atrelada ao risco. Então, como o Cauê ele tem apenas 2 anos e 10 meses de idade, não faz sentido eu pegar e correr um risco absurdo dentro do investimento dele. Por quê? Porque ele tem um horizonte de tempo muito grande. Então, como a gente usa aqui a metodologia de investimentos, que é usada pelos maiores investidores de todos os tempos, como o Luiz Barsi aqui no Brasil, é um belo exemplo, que é uma carteira focada em renda, focada em dividendos. Então, dentro disso, não tenho a necessidade de correr riscos desnecessários, porque nós temos o fator tempo a favor do meu filho, a favor do Cauê. Perfeito? Vamos ver aqui então o que a gente tem. Dentro da planilha aqui de rebalanceamento do Schedule Holder, a gente vê que o que está mais para trás dentro do nosso percentual ideal é justamente as ações, certo? E dentro das ações, a Lavi é que está mais para trás dentro do percentual objetivo aqui que a gente tem. Eu falei sobre a Lavi no último vídeo, né, no aporte do mês passado, que foi onde a gente entrou nessa empresa. E expliquei todo o racional por trás. Então, hoje eu não vou me atentar muito, mas eu quero mostrar alguns fatores extremamente importantes que me fazem escolher a Lavi e o porquê dela estar barata. Tá? Então, é uma oportunidade que eu acabo vendo dentro do mundo das ações, não só no ramo de construção civil como um todo, né? O ramo de construção civil como um todo tem várias empresas que estão extremamente atrativas, mas especialmente a Lavi, que é uma empresa que eu gosto muito, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A Lavi, a gente consegue ver que está num preço-lucro de apenas 6,3 vezes. Se a gente for pegar a média da própria empresa, tá, ela está perto da média dela. Só que a gente tem que ver uma questão interessante. Ela abriu capital lá em 2020, então ela abriu capital durante a pandemia. E ela passou esses últimos 5, 6 anos por um cenário extremamente conturbado macroeconomicamente, quando a gente fala em nível Brasil. Então essa média que é a da empresa, média preço-lucro, não é a média preço-lucro do setor de construção civil como um todo. Se a gente for pegar empresas de construção civil que já estão há mais tempo dentro do mercado, essa média de preço-lucro vai estar entre 8 e 10 vezes, normalmente.
Então, embora aqui esteja na média preço-lucro, eu tenho eu acredito muito que esse índice preço-lucro ele vai começar a ser negociado a múltiplos mais altos assim que a gente tiver uma virada econômica. Né? A gente ainda está com taxa de juros muito alta e essas empresas, o setor como um todo, acaba sofrendo. Tá? Então, eu acredito que esse cenário aqui ele vai ser negociado a múltiplos mais altos. Tá? Quando a gente vai ver a empresa, ela tem um crescimento muito forte, então ela tem um CAGR de crescimento de lucro por ação, lucro líquido, lucro operacional e receita acima dos 30%, tá? Então é um crescimento realmente muito forte que essa empresa apresenta. 2026 agora vai fazer o maior lançamento do estado de São Paulo focado em público alta renda. E quando a gente vai jogar esses números dentro dessa planilha que a gente chama de a planilha de preço-lucro futuro, a gente consegue ver um upside de crescimento que ela pode vir a ter. Então, por exemplo, nessa planilha eu joguei o lucro atual da empresa, o lucro por ação que ela está gerando agora, o preço no qual ela está sendo negociada agora, e pode ver que deu o preço-lucro atual, que é o que a gente viu ali no site, certo? Lembra que ali a gente conseguiu ver que ela cresce mais de 30% ao ano, tá? Esse lucro por ação. Mas vamos colocar algo mais pessimista, de certo modo. Vamos traçar um cenário no qual ela cresce o lucro por ação a metade do que ela está crescendo, que é 15% ao ano. Então, se ela cresceu o lucro por ação 15% ao ano, que é metade do que ela cresce hoje, e as suas ações, vamos dizer, não andarem, vamos dizer que elas não andem, tá? Ficar estacionado, lateralizado, a gente vê nos próximos 5 anos um índice preço-lucro de apenas 3 vezes, que é muito baixo mesmo. Então, isso não vou dizer que é impossível acontecer, mas é muito, muito difícil acontecer um cenário desse modelo. Para ela manter o mesmo preço-lucro, é meio óbvio, ela tem que crescer os 15% ao ano, que é o preço, né, o preço dela tem que crescer 15% ao ano para chegar no preço-lucro médio que ela está agora. Então, que já é um retorno interessante, média de 15% ao ano, um upside potencial de 101% em 5 anos, dobrar o capital. Agora, se ela cresce, o preço dela cresce para um nível preço-lucro mais condizente com o setor como um todo, ela teria que apresentar um crescimento de mais ou menos 22% ao ano para chegar no ano 5 com preço-lucro de 8 vezes, dando um upside de 170% nesses 5 anos. Então pense que a gente está jogando essa planilha. Um lucro por ação, crescimento de 15% ao ano, que é a metade do que ela cresce recentemente, e um CAGR de crescimento do seu preço, da sua cotação de fato, na casa dos 22% ao ano, que vai chegar lá na frente nesse cenário, num índice preço-lucro de 8,3 vezes, que ainda é um valor, não vou dizer baixo, mas é um valor mais condizente com o setor como um todo. Então, a gente pensando num cenário até mais pessimista, porque a gente vê a taxa de juros caindo nos próximos anos, essa empresa tem um alto potencial de crescimento. E se a gente quiser ser mais otimista ainda e colocar um crescimento da empresa ali nos 25%, que ainda é abaixo do que ela cresce, porém é um crescimento alto, pensando anual para os próximos 5 anos, e o preço entrar também nesse preço-lucro de mais ou menos 8 vezes, a gente consegue ver aqui um upside potencial da empresa de 32% ao ano, mais ou menos, ou seja, 300% nos próximos 5 anos. Então é um upside muito grande. Claro que isso aqui são cenários que a gente traça, porém são cenários que na minha concepção são extremamente plausíveis. Obviamente, de qualquer modo, não é nenhuma recomendação de investimento, né? Mas é algo que eu acredito que eu acho que faz sentido hoje na carteira do Cauê. Então, por esse motivo, eu vou hoje manter meu aporte em Lavi. A planilha está mandando comprar, está atrás do percentual ideal, e ainda com todo esse cenário macroeconômico, esse potencial que eu vejo de crescimento da empresa, eu vou novamente investir em Lavi. Então vamos lá. Nós temos aqui R$283, vamos abrir o Home Broker. Pronto, abrimos o Home Broker, o Cauê então tem R$283 com 4 centavos. Vamos colocar aqui Lave 3F, né? Porque eu vou comprar um número que não é múltiplo de 100. Então eu vou comprar no mercado fracionário. Vai dar para comprar 18 a mercado. Comprar, ok. Ordem comprada, 18 Lavi. Vamos colocar aqui então 36.
Já arrumou o portfólio aqui, ele já manda a próxima agora que ficou mais para trás. Aporte feito, então, pessoal, mais um aporte agora no mês de abril, certo? E você, se já é holder raiz, não esquece, curte esse vídeo, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aí da carteira do Cauê, deixando meu filho milionário aos 23 anos. Valeu!